O Capital, livro 2, Karl Marx, editora Bom Tempo, edição 2014. Introdução à edição alemã, páginas 23 a 75. Em Marx e Engels, Mega, 1885, Berlim, páginas 497 e 545. A introdução é de sua autoria, conjunta dos editores do volume Mega 2, Izumi Omura, Keizo Aisaka, Rolf Hecker, Seijiro Kubo, Akira Miyakawa, Kenji Mori, Sadao Orno, Regina Roth, Shina Shibata e Roijiro Yatuyanagi. Nesta tradução, realizamos pequenas modificações e adaptações em relação ao texto original, como a supressão ou simplificação de passagens que só se justificam no original alemão. Também as referências ao texto do segundo livro de O Capital foram alteradas de acordo com a paginação da presente edição. Notas do tradutor. O segundo livro de O Capital, Crítica da Economia Política, obra de Karl Marx, planejada em 3 livros, traz o título de O Processo de Circulação do Capital e foi editado por Friedrich Engels com um prefácio de 1885. A publicação do livro 2 foi antecedida por um manuscrito final, elaborado por Engels em 1884 e 1885, com base em 7 manuscritos e diversos excertos deixados por Marx. Nota do tradutor e nota 1. Publicado pela Mega em Berlim Academy 2005. Nota 1. Berlim Academy 2008, Mega. Para a primeira edição do livro 2, Engels fez uma última cópia do manuscrito final, a qual serviu como texto base para a impressão. Nota 2. No trabalho de redação, Engels foi assistido por Oskar Eisengarten, um tipógrafo emigrado para Londres. Sua tarefa era copiar grande parte do manuscrito final que Engels lhe ditava, assim como transcrever diretamente partes dos manuscritos de Marx, designadas e posteriormente conferidas por Engels. Nem essa cópia final, nem a folha de correção foram conservadas. O texto que aqui publicamos é o da primeira edição impressa de 1885. A comparação do texto da edição impressa com o do manuscrito final mostra que Engels ainda efetuou correções e acréscimos na última prova, entregue para impressão, em 1893. Engels publicou uma segunda edição, na qual foram corrigidos sobretudo erros ortográficos e gramaticais, além de deslizes estilísticos, conforme página 101. A edição do livro 2. Os manuscritos preparatórios para o segundo livro de O Capital foram redigidos por Marx em diferentes fases de sua vida intelectual e por ele legados como um conjunto desorganizado acompanhado de uma grande quantidade de excertos de acordo com a declaração de Marx pouco antes de sua morte, conforme o relato de sua filha Eleanor. Engels deveria fazer algo com esse material, conforme página 83. Tal declaração foi entendida por Engels como um encargo de preparar para a impressão os livros de O Capital, de maneira que, de um lado, ele aparecesse numa forma coerente e o mais acabada possível, e de outro, como obra exclusiva do autor e não do editor, página 79. Entre 1863 e 1865, com base no manuscrito para a Crítica da Economia Política de 1861 a 1863, Marx redigiu um novo manuscrito que planejava publicar sob o título de Capital, Crítica da Economia Política, em 4 livros. Nota do tradutor e nota 3. Publicado pela Mega, Berlim, 1976-1982. Nota 3. Conforme carta de Marx a Louis Kugelmann, 28 de dezembro de 1862 e 13 de outubro de 1866. A primeira versão do segundo livro, que ficaria conhecida como Manuscrito 1, surgiu em 1865, no momento em que, na verdade, Marx estava ocupado com o livro 3, nota do tradutor e nota 4. Publicado pela Mega, Berlim, 1988, e nota 4. O rascunho do livro 3, conforme Mega, Berlim, de 1992, surgiram entre julho de 1864 e dezembro de 1865, sobre a datação dos trabalhos preparatórios aos livros 2 e 3 no período
conforme Mega, página 920, conforme também Einsteinung, Mega 2, página 562, e assim por diante. Organizado por Erich Wolfgang Richard Speer e Rolf Hecker, Hamburgo, argumento 1997, série Beitrag, páginas 214 e 217. Marx só voltou a se ocupar com o livro 2 durante ou após a publicação do livro 1 em 1867, e até 1881 realizou vários esboços de temas ou capítulos isolados, concebendo inúmeras versões do arcabouço geral da obra. Nota 5. A datação da parte dos manuscritos reunidos por Marx de 1867 a 68 em uma pasta nomeada Material para o livro 2 e editada pela Mega, continua a ser objeto de controvérsias entre os pesquisadores. Amsterdã, 2005, página 41 a 49, Das Kapital. Para os textos posteriores a esses manuscritos, ver Mega, citação, conforme páginas 73 a 75. A Engels se apresentavam, portanto, diversos manuscritos de diferentes períodos para a composição da versão impressa. Ele utilizou apenas os textos redigidos por Marx após 1867 e que se encontram listados na tabela no final desta introdução. Nota do tradutor, conforme páginas 73 a 75. Seu trabalho redacional orientou-se pelas seguintes regras que Engels assim escreve no prefácio da primeira edição. Assumi esse encargo dentro de meus limites mais estreitos. Sempre que possível, limitei minha intervenção à simples escolha entre as diversas redações. O critério utilizado foi o de tomar sempre como base a última redação existente, cotejando-la com as anteriores, página 83. Além disso, Engels definiu sua tarefa da seguinte maneira: reproduzir os manuscritos o mais literalmente possível, modificando o estilo apenas nos casos em que o próprio Marx o teria feito e inserindo sentenças explicativas ou de transição quando absolutamente necessário. E, além disso, quando o sentido era perfeitamente indubitável, fases cuja interpretação deixaram margem a alguma dúvida, mesmo que a mais remota, foram preferencialmente reproduzidas ao pé da letra. As reformulações e inserções realizadas por mim não chegam a 10 páginas impressas e são de natureza puramente formal, páginas 79 e 80. Fim da citação. Porém, quando se compara a versão final de Engels com os manuscritos de Marx, percebe-se uma série de diferenças. Nota 6. Para uma exposição detalhada dessas diferenças, ver Mega, citação página 504 a 523. Além das modificações estilísticas de tradução, de inúmeras passagens citadas por Marx no original inglês e francês, encontram-se várias supressões e acréscimos significativas. São diversas modificações dos termos técnicos empregados por Marx. Nota 7. Alguns exemplos dessas variantes são apresentados em Ibiden, página 512 e 521. Uma exposição detalhada dessas modificações pode ser encontrada em Mega em 3 seções dedicadas a: primeiro, a comparação entre o arcabouço do manuscrito final de Engels e o dos manuscritos de Marx para o livro 2 do Capital. Nota 8. Ibiden, páginas 887 e 895. 2. As passagens dos manuscritos de Marx incorporadas por Engels no manuscrito final, nota 9, conforme Ibiden, páginas 896 e 934. E 3. Variantes textuais do manuscrito final em relação aos de Marx, nota 10, conforme Ibiden, página 934 a 1205. Essas seções da Mega podem ser úteis para os estudiosos que pretendem investigar a relação entre o texto aqui impresso da primeira edição do livro 2 do Capital e os manuscritos de Marx, pois tanto as variantes entre os manuscritos final e a versão impressa como aqueles que os textos da primeira e da segunda edição são mínimas. Nas páginas 586 e 591 do aparato crítico da edição alemã, o leitor encontrará uma comparação entre a divisão dos capítulos e as rubricas da primeira edição e aquela do manuscrito final. Na primeira parte do seu prefácio, Engels ocupa-se com as já mencionadas regras por ele adotadas para a composição do texto final e nos apresenta um relato deste trabalho de redação. Porém, apesar de elencar os textos de Marx utilizados em sua redação, praticamente não discute a importância de cada um deles no conjunto da exposição teórica marxiana, nem de que modo o livro 2 deve ser sistematicamente disposto no âmbito de uma obra de 3 volumes.
Engels tampouco dedica-se, na segunda parte, diferentemente do que talvez seria de se esperar, ao conteúdo da importância do livro 2 de O Capital. Antes faz uma minuciosa resposta à crítica, então propagada na Alemanha, de que a teoria do mais-valor de Marx seria um plágio dos escritos de Johann Karl Rodbertus. Ao longo dessa discussão, em nenhum momento ele se refere a qualquer problema teórico do livro 2. Nota 11. Também em suas cartas, Engels menciona apenas muito raramente o conteúdo do segundo livro de O Capital. Assim, ele escreve a Gabriel de Ville, 27 de abril de 1888. Temo que este volume 2 lhe dará um nó na cabeça, sem recompensar com as novas soluções impactantes. Trata-se de coisas que se passam entre burgueses. Os resultados são muito belos na teoria, mas sem aplicação imediata. Sobre o livro 1, o processo de produção do capital, e 3, o processo total da produção capitalista, Engels pronunciou, por exemplo, nas cartas a Marx de 1º de setembro de 1867, a Johann Philipp Becker, de 2 de abril de 1885, e a Nikolai Francevich Danielson, de 23 de abril de 1885. Nessa introdução, apresentaremos inicialmente uma visão geral sobre o lugar que Marx reserva a este livro 2 de O Capital no conjunto dos 3 volumes. Um tema subsequente é de que modo este segundo tomo dá continuidade às teorias expostas no primeiro e conduz àquelas que serão desenvolvidas no terceiro. Além disso, examinaremos com o auxílio de alguns casos exemplares em que medida Engels cumpre as regras mencionadas, em quais passagens não conseguiu cumpri-las e por que motivos. Um elemento importante da nossa exposição é demonstrar como foram estruturados e utilizados diferentes manuscritos, o que a princípio será apresentado numa visão sinóptica do conjunto do livro 2, e em seguida numa análise de cada seção individual. Assim, daremos continuidade às considerações apresentadas na introdução do volume 2 da Mega. Para tanto, baseamo-nos nas edições dos manuscritos marxianos para o livro 2 de O Capital, editados no volume 2 da Mega e 2/4.3. Algumas observações acerca da influência exercida pelo segundo livro visam esclarecer sobretudo os processos de recepção da obra que remetem a pontos específicos da redação de Engels. Não trataremos de alguns debates centrais que só se desenvolveram após a morte de Engels, ou seja, a partir do final do século XIX, sobretudo a discussão em torno dos esquemas de reprodução ampliada expostos na terceira seção. Nota 12. Referimos-nos, por exemplo, aos debates sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia e sobre a derrocada do capitalismo, que geraram discussões especiais sobre o desenvolvimento do capitalismo no Japão. No que diz respeito ao trabalho da redação de Engels, trata-se principalmente da questão de como acolheu as diversas revisões que Marx realizara no texto, e de suas decisões diante de duas ou mais versões disponíveis. Especialmente interessantes são os casos em que Engels deixa conscientemente de cumprir a sua regra de utilizar sempre a última versão do manuscrito de Marx. Isso vale sobretudo para a seção 1 e os primeiros capítulos da seção 2, ver página 81. A questão das escolhas de Engels em sua redação considera aqui todas as versões de Marx, incluindo aquelas não utilizadas.